Salmos 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Enquanto estivermos nesse mundo, não estamos livres das adversidades, mas esse versículo nos traz uma boa notícia. Deus é o nosso refúgio. Por isso, quando enfrentarmos um problema, o lugar para onde devemos ir é a presença de Deus. Ele também é a nossa fortaleza, nosso muro de proteção e nosso escudo. O Senhor é aquele que nos socorre bem no meio dos problemas. Esse é o nosso Deus, aquele que certamente vai nos livrar das situações difíceis e impossíveis. A palavra aquietar, citada pelo salmista no verso 10, significa aqui nesse contexto sossegar, tranquilizar ou serenar. Mas sejamos sinceros, quantas vezes em meio a uma situação difícil ou durante uma fase turbulenta, nós realmente conseguimos aplicar e viver o verdadeiro significado de aquietar? Então surge o convite do Salmo 46, ou melhor, mais do que um convite. O versículo 10 é um comando de Deus para que descansemos nele no dia da angústia ou quando tudo desabar ao nosso redor. Poucas vezes conseguimos receber essa voz de Deus e apenas nos aquietar e confiar. Mas saiba que a cada manhã você pode ouvir a doce voz do Espírito Santo te dizendo: aquiete-se. Mesmo assim, o nosso comportamento ainda é de resistência, pois temos a tendência de confiar primeiro em nós mesmos, em nossos próprios recursos e na nossa força, mesmo ela sendo tão pequena e limitada. Buscamos a Deus apenas como uma opção. Por isso, eu quero hoje, através dessa mensagem, convidar você a se aquietar, independente das circunstâncias ou dificuldades que estiver enfrentando. Permita que o Senhor seja o Deus da sua vida. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, pois Deus é poderoso para cuidar de cada detalhe dos seus dias. Deus nunca perde o controle da situação, por mais difícil que ela seja. Ele está conosco. O Deus de Israel é nossa proteção. A nossa fé em Deus não depende de que tudo esteja no seu lugar em nossas vidas. Pode estar tudo de pernas para o ar, em nossa saúde, na nossa família, nas nossas finanças, mas ainda assim sabemos que Deus é nosso refúgio e fortaleza e que na hora da angústia Ele é socorro bem presente. Você pode confiar em Deus, deixando seus problemas aos pés da cruz e voltando para casa sem eles. Deposite, como se fosse uma oferta, todas as suas dores no altar de Deus e volte para casa sem elas. Creia que a intervenção do Senhor vai chegar no momento certo. E ainda que demore, o Senhor te dará forças e sustento até que ela chegue. Se você crê que Deus é maior do que todos os seus problemas e hoje você deseja descansar no Senhor, receba essa palavra no seu espírito e faça essa oração comigo. Obrigado, Pai, pois hoje eu sei que posso ter tranquilidade e segurança, independente das circunstâncias e adversidades que estou enfrentando. Eu sei que o Senhor é poderoso para me livrar de qualquer situação e nunca me deixará desamparado. Me perdoe pelas muitas vezes em que não busquei a sua presença ao enfrentar um problema e acabei impedindo que o Senhor pudesse agir. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz assim: Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. No capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo dá uma série de instruções bem práticas para os irmãos da cidade de Éfeso. E embora tenham sido escritos naquela época, esses mesmos princípios ainda podem ser aplicados à nossa vida. Ele começa falando sobre a importância de os filhos obedecerem e honrarem a seus pais. Paulo orienta aos pais para que não irritem seus filhos, mas que os criem segundo a instrução do Senhor. Ele fala para os empregados obedecerem e respeitarem seus patrões.
e fazerem suas tarefas como se estivessem fazendo para Deus. E também fala para os patrões tratarem seus empregados com respeito e sem ameaças. São instruções práticas, coisas comuns ao nosso cotidiano. Mas a partir do versículo 11, Paulo tira os nossos olhos do mundo físico e alerta para que nós estejamos preparados contra as ciladas que o diabo quer colocar em nossa vida. É preciso que você, que está ouvindo essa mensagem, entenda isso. Existe um mundo físico que nós podemos ver, mas segundo a Bíblia, há também um mundo espiritual. Assim como devemos nos proteger no mundo físico, devemos também estar preparados contra as investidas do diabo sobre a nossa vida. Sabe aqueles dias em que as coisas saem do nosso controle? Quando parece que os nossos problemas se acumularam e quando olhamos para nós mesmos e nos sentimos limitados e incapazes de lidar com uma situação? Paulo chamou esse momento de dia mau. Mas a palavra de Deus diz que a luta que travamos não é contra as pessoas, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Deus usa pessoas, mas infelizmente o diabo também usa. É preciso entender isso, para que ao enfrentar qualquer situação no seu dia a dia, você saiba até que ponto tem que agir com suas próprias forças ou simplesmente orar a Deus, pedindo que Ele anule a influência maligna sobre aquele caso. Infelizmente, o que temos visto são esposas e maridos lutando entre si, pais e filhos que não se entendem, famílias que estão sendo destruídas porque não se uniram contra o verdadeiro inimigo que quer destruí-las. Mas Deus não nos deixa desamparados. Ele coloca à nossa disposição uma armadura. Não entre na guerra se não estiver devidamente preparado. Paulo nos orienta a cingir-nos com o cinto da verdade e vestir a couraça da justiça. Fala sobre andar na luz e sermos justos. Calçar os nossos pés com as botas do Evangelho fala do nosso testemunho. O escudo da fé nos protege das setas inflamadas do maligno. O capacete da salvação diz respeito a guardar a nossa mente. E a espada do Espírito é a própria palavra de Deus, que é a nossa arma de ataque. E Paulo completa falando para orarmos em todo o tempo. Ore por você e pela sua família. Tenha a ousadia de reunir sua família pelo menos 2 vezes na semana e conduzi-los em oração, uns pelos outros. Eu creio que assim você verá uma grande transformação em sua casa. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado por abrir os nossos olhos para que saibamos quem é o nosso verdadeiro inimigo. Me perdoe porque muitas vezes eu me levantei contra o meu cônjuge, contra meus filhos ou contra as pessoas que eu julgava estarem me fazendo mal. Mas hoje eu decido me levantar contra o meu inimigo. Eu me visto com a tua armadura, Deus, e declaro que Satanás não tem mais poder nem influência sobre a minha vida, nem sobre a vida de ninguém dessa família. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. João capítulo 14, verso 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Se você ler o capítulo 13 de João, vai ver que o contexto era o seguinte: era a noite de Páscoa e da última ceia. Jesus estava sabendo que nas próximas horas ele seria crucificado. Ele sabia que havia um traidor entre eles e ainda se não bastasse, Jesus também sabia que Pedro o negaria antes que o galo cantasse 3 vezes. Mas mesmo em meio a tudo isso, Jesus começa o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração. Mesmo quando enfrentou o seu pior momento, Jesus não se desesperou e ele queria que seus discípulos também não se desesperassem. Mas como os discípulos conseguiriam isso? Ou como nós podemos manter o equilíbrio quando os nossos problemas parecem ser maiores do que a nossa capacidade de resolvê-los? A resposta é: creiam em Deus
e creiam também em mim. Quando Pedro andou sobre as águas em Mateus 14, ele conseguiu fazer isso apenas enquanto manteve seus olhos em Cristo. A partir do momento em que ele se preocupou com as ondas, começou a afundar. Quando Paulo e Silas foram presos, a palavra diz que na noite que antecederia a sua morte, eles cantavam louvores a Deus na prisão. Esse é o segredo para manter a ansiedade distante e não deixar que o coração se turbe. Olhar para Jesus e crer em Deus. Esse versículo contém uma ordem amorosa da parte de Jesus. Turbar significa sofrer perturbação. E o que ele nos pede nessa passagem é justamente isso, que nos tranquilizemos, que estejamos descansados e que possamos crer no Deus Pai, aquele que nos criou e que cuida de nós, e no Deus Filho, aquele que nos ama e que morreu no nosso lugar. Quando verdadeiramente confiamos e obedecemos a Deus, nosso coração e nossos pensamentos se acalmam de uma forma inexplicável aos olhos humanos. Tudo que Deus quer é a nossa total entrega, para que Ele coloque em nosso coração uma paz que exceda a inteligência humana, que não dependa de sentimentos ou circunstâncias. Muitas vezes é difícil esperar por definições, resultados e respostas. Criamos expectativas capazes de nos levar a um estado de profunda angústia, mas temos que fechar os nossos olhos e crer em Deus, pois a palavra diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Jesus diz em um amplo sentido e afirma: não ande esmorecido, sem ânimo. Deus nos chama à confiança. Ele te segura pela mão e te conduz. Creia somente. Não importa que tipo de problemas ou aflições você tem experimentado. Não perca a sua fé. Não tenha medo. Jesus esteve, está e sempre estará no controle da sua vida, mesmo que às vezes as circunstâncias digam o contrário. Eu quero orar por você. Senhor Deus, que essa palavra venha trazer conforto e esperança ao coração daqueles que têm enfrentado problemas na sua casa, na sua vida sentimental, nas suas finanças, aqueles que têm lutado contra enfermidades ou que enfrentam dias difíceis em seus ministérios. Que tenhamos fé suficiente para fechar nossos olhos e descansar nas tuas promessas, por piores que sejam as aflições que estivermos enfrentando. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Curta e compartilhe essa mensagem. Faça seu pedido de oração. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Isaías 43, versículos 1 e 2 diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A palavra liberada aqui pelo profeta Isaías é para nós, que somos o Israel espiritual, e serve como sustento para aqueles que passam por tribulações. Deus conhece a sua vida. Desde que você ainda estava no ventre da sua mãe, o Senhor já contemplava os seus dias, e o que você enfrenta hoje não é novidade para Deus. Talvez você até tenha sido surpreendido por alguma adversidade que não esperava que ocorresse agora. Mas saiba que antes que isso acontecesse, Deus já estava sabendo, e no tempo certo Ele te dará a solução e a resposta que você tem buscado. Deus não te abandonou. Jesus falou para os discípulos que estaria conosco até a consumação dos séculos. Você pode até não ver, mas Deus está ao seu lado, nos bons e nos maus momentos. Deus diz aqui que formou Jacó e criou Israel. Ele tem uma aliança conosco. Deus sempre se apresenta como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Revela a misericórdia de Deus com o pecador, que reconhece seus erros e se arrepende. Eu não sei quais têm sido suas lutas e que tipo de problemas você tem enfrentado, mas eu quero que você receba essa palavra que o Espírito Santo libera hoje.
ouça a voz de Deus dizendo para você: não temas. O Senhor é poderoso para te livrar, e ainda que sua dor não cesse de imediato, Deus te dará forças para suportá-la, porque Ele é contigo. Deus diz aqui que nas águas ou no fogo Ele nos daria livramento. Águas simbolizam as tribulações e o fogo são as provas. O Senhor está à frente de suas batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos. Não tenha medo, não desanime, levante a sua cabeça. Você não serve a um Deus morto. Ele está vivo e não se esqueceu das suas promessas. Eu quero orar por você. Senhor, são tantos problemas e dificuldades que nos assolam, que muitas vezes ficamos amedrontados e não sabemos como agir. Mas diante dessa palavra, nós tomamos posse do Teu cuidado e declaramos a nossa dependência e a nossa total confiança no Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chama pelo nome. Cuida de nós, Pai. Traga solução para aqueles que têm enfrentado dias difíceis em seus lares. O inimigo tem atacado nossas famílias, mas sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada filho, cada marido e cada esposa. Muitos enfrentam enfermidades. Eu peço que o Senhor traga a cura, mesmo que os recursos da medicina tenham se esgotado, porque eu sei que o Senhor está acima da ciência. Eu oro por aqueles que enfrentam crises financeiras, que o Senhor abra as portas de emprego, traga provisão e sustento, e não deixe que falte nada nessa casa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. É melhor seguir a palavra de Deus e perder algumas coisas em sua vida do que não segui-la e perder a sua própria vida. Por isso, não ignore a palavra que Deus tem para você nesse dia. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. Todas as vezes que nos sentimos sozinhos, desamparados e entristecidos, o melhor lugar para corrermos é em direção à presença do Pai. E nós encontramos a presença do Senhor nesse momento de oração, de leitura da palavra, de devocional. E todos os dias nós buscamos a Deus aqui nesse canal. Se você não quiser perder nenhum desses momentos de reflexão e oração, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Sabe, irmãos, o nosso coração às vezes é teimoso. De vez em quando, ao ouvirmos a voz de Deus, nos dizendo algo de maneira clara, nós ainda assim temos a tendência de relutarmos e de agirmos como se não tivéssemos ouvindo a voz dele. Porém, chegou o momento da gente parar de fazer isso. Amém? Eu peço que você escreva aqui nos comentários: eu vou obedecer. Escreva isso como uma declaração de fé. Eu vou obedecer. Se a partir de hoje você deseja seguir pelo caminho da renúncia, da obediência e da confiança no Senhor. Caso você queira, coloque também o seu pedido de oração. No final nós vamos orar pelos pedidos que forem colocados aqui. E se você quiser apoiar esse projeto evangelístico chamado Minuto com Deus, se torne membro do canal. No livro de Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, está escrito: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele,
para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, a maioria de nós conhecemos a história de Jonas, aquele que foi chamado por Deus para pregar a sua palavra numa cidade chamada Nínive, mas decidiu fugir da presença do Senhor. E assim como Jonas, muitas vezes nos deparamos com situações em que Deus nos chama para cumprir um propósito. Ele nos direciona por um caminho específico, mas nossa resistência e desobediência nos levam a seguir por caminhos contrários. Depois de embarcar em direção a Tarsis, Jonas enfrentou uma tempestade enviada por Deus, que ameaçava toda a embarcação em que ele estava. Reconhecendo então a sua desobediência e entendendo que ele estava fugindo da vontade de Deus, Jonas tomou uma decisão corajosa. Ele se ofereceu para ser lançado ao mar, sabendo que a sua atitude poderia salvar a vida dos outros tripulantes. Deus, em sua infinita misericórdia, providenciou um grande peixe para engolir Jonas. E dentro do ventre do peixe, Jonas passou 3 dias e 3 noites em profunda reflexão e arrependimento. Foi nesse momento de aflição que Jonas reconheceu a sua desobediência e clamou a Deus por socorro. Ao ouvir o arrependimento sincero de Jonas, Deus ordenou que o peixe o vomitasse em terra firme. E assim Jonas decidiu obedecer à palavra do Senhor. Ele foi à cidade de Nínive e pregou a mensagem de arrependimento e salvação que Deus havia lhe confiado. A resposta dos ninivitas foi surpreendente. Eles se arrependeram dos seus maus caminhos e buscaram a Deus. Essa história nos ensina sobre a importância de ouvir e obedecer à voz de Deus, mesmo quando nos sentimos relutantes. Ela nos mostra que a desobediência tem consequências, mas também nos revela a graça e o perdão de Deus, quando nos arrependemos verdadeiramente. Ao refletirmos sobre a vida de Jonas, podemos aplicar essa história em nossas próprias vidas. Quantas vezes temos resistido à voz de Deus, fugindo das suas orientações e buscando os nossos próprios caminhos? Assim como Jonas, podemos nos encontrar em meio a tempestades e aflições, quando não estamos alinhados com a vontade do Senhor. Mas a boa notícia é que Deus é um Deus de segundas chances. Assim como Ele deu a Jonas uma oportunidade de se arrepender e cumprir a sua vontade, Ele também nos oferece essa mesma oportunidade. Ele está pronto para nos perdoar, nos restaurar e nos guiar de volta ao seu propósito para as nossas vidas. Portanto, hoje é o dia de dizer: eu vou obedecer, e dar um passo de obediência em direção à vontade de Deus. Que nós possamos abandonar a nossa teimosia, os nossos medos e as nossas desculpas e confiar plenamente no plano que Ele tem para nós. Que essa história de Jonas nos inspire a refletir sobre a nossa própria caminhada espiritual e a buscar uma vida de obediência e confiança em Deus. Que possamos reconhecer as nossas falhas, nos arrepender sinceramente e voltar aos caminhos do Senhor, sabendo que Ele nos conduzirá aonde precisamos estar. Portanto, permita que a voz de Deus guie os seus passos. Esteja disposto a renunciar às suas próprias vontades e a confiar plenamente no Senhor. Em obediência, você encontrará paz, você encontrará propósito e plenitude na sua caminhada com Cristo. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, somos eternamente gratos pela Tua palavra.
Somos gratos pelo teu amor, pelo teu cuidado com a tua igreja. Te louvamos, Deus, porque a tua misericórdia nos permite recomeçar e nos permite ficar de pé após cada queda que temos. Nesse momento, eu peço que o Senhor olhe para os nossos pecados e, por meio da tua misericórdia, nos perdoe por cada um deles. Nos perdoe por tudo aquilo que temos praticado constantemente, quando não conseguimos vencer as tentações. Tudo aquilo que vai contra a tua palavra e o teu espírito. Senhor, nós aprendemos hoje que de todas as coisas que podemos escolher, obedecer a ti, com certeza é a melhor delas. Que o nosso interior esteja queimando de amor por ti e pela vontade de cumprir o teu querer e a tua vontade. Nós nos arrependemos, Senhor, nos humilhamos diante de ti. Pedimos perdão por todas as vezes que ignoramos a tua voz e nos entregamos ao Senhor por completo, declarando que existimos unicamente para glorificar e engrandecer o teu santo nome. Eu quero apresentar ao Senhor cada pessoa que está me ouvindo agora, cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem. E eu quero colocar diante do Senhor os pedidos de oração que essa pessoa fez aqui. Que pelo teu amor o Senhor possa visitar essa família e suprir as suas necessidades. Manifeste o teu poder transformador na vida delas e estabeleça o teu reino e a tua vontade na vida de cada um. Que o Senhor seja o centro da nossa vida, hoje e sempre. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Decida hoje mesmo levar uma vida de obediência e de santidade. Renuncie a tudo aquilo que você tem feito que tem afastado a presença do Espírito Santo da sua vida. Deus é um Deus de segundas chances. E é por causa do amor dele e da misericórdia que essa mensagem chegou até você. Não saia sem dar o seu like, porque assim você faz com que muitas pessoas sejam alcançadas e transformadas pela palavra de Deus. Se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com quem você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora, nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias, então ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Hoje eu tenho uma palavra que vai te abençoar muito. Por isso, ouça até o final e permita que o Espírito Santo fale contigo. Eu quero começar essa mensagem liberando uma palavra abençoada para o seu coração. Já dê o seu like nesse vídeo para você nos ajudar a alcançar mais pessoas. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Conte com a minha oração. Para você receber as nossas mensagens todos os dias,
se inscreva aqui nesse canal e ative o sininho das notificações. E se você tem sido abençoado pelo Minuto com Deus e quer apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Livro de Jó, capítulo 14, do verso 7 ao verso 9, está escrito: Para uma árvore há esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Que essa promessa seja uma realidade na sua vida. Que a sua vida hoje seja renovada. Que você receba a cura e a restauração de Deus em todas as áreas. E se você crê que o Senhor pode te abençoar, escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu quero ser curado. Eu quero ser curada. Mesmo que as suas feridas sejam profundas, mesmo que essa dor esteja fazendo parte da sua vida há muitos anos, hoje o Espírito Santo quer curar o seu interior e renovar a sua mente com o poder de Deus. Permaneça firme, meu irmão, minha irmã. Continue buscando a Deus com todo o seu coração e creia que o Senhor é poderoso para te abençoar. Não deixe de perseverar. Tenha fé de que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. A minha oração hoje é pela cura. Cura das enfermidades, dos traumas, cura da depressão, cura de toda a ansiedade, cura dessa paralisia que tomou a vida de muitas pessoas. Nós vamos clamar ao Senhor juntos daqui a pouco. Coloque o seu nome e o seu pedido de oração também aqui nos comentários. E se você for orar pela vida de alguém, escreva o nome dessa pessoa aqui. Evangelho de João, capítulo 5, do verso 6 ao verso 9, está escrito: Jesus viu o homem deitado, e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Irmãos, há poder no nome de Jesus para curar todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, sejam elas físicas, espirituais, emocionais ou de qualquer outra natureza. Ao comando de Jesus, a vida de uma pessoa pode ser totalmente transformada. Jesus conhece a nossa dor e a vontade de Deus não é que fiquemos prostrados, desanimados, mas que possamos nos erguer e retomar a nossa vida, trilhar a nossa jornada. Essa passagem que eu li fala a respeito de um homem que estava paralisado por causa das circunstâncias que a vida lhe impôs. O texto diz que quando Jesus o viu, ele estava deitado. Não significa que ele quisesse estar deitado, pois embora estivesse naquela posição, o desejo dele era ser curado. Ele estava ali querendo ser abençoado como as outras pessoas, mas a impressão que ele tinha era a de que nunca chegava a sua vez de experimentar o agir de Deus. As águas se moviam e os milagres aconteciam perto dele, mas esse movimento nunca estava ao seu alcance. Talvez você já tenha se sentido assim, ou talvez você esteja se sentindo assim. Você olha ao seu redor e parece que todas as pessoas estão vivendo plenamente. Mas quando você olha para si mesmo,
tem a impressão de que as coisas não andam, não acontecem. A pergunta de Jesus para aquele homem foi muito direta. E a resposta dele revela que ele ansiava por aquele agir de Deus na sua vida. Mas as circunstâncias não eram favoráveis a ele. Você quer ficar curado? Essa é a pergunta que o Senhor faz a você nesse dia. Por isso que eu pedi que você escrevesse aqui nos comentários: eu quero ser curado, eu quero ser curada. É interessante que diante dessa pergunta tão clara e evidente de Jesus, a resposta do homem não foi um estrondoso sim, mas ao invés de responder de maneira afirmativa, ele começou a relatar para Jesus os motivos pelos quais ele não havia sido abençoado até aquele momento. Não tenho ninguém que me ajude, foi o que ele disse, em outras palavras. Eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem também se sentem assim, solitárias em suas lutas, desamparadas, abandonadas, e ainda que estejam cercadas por outras pessoas, como aquele paralítico estava todos os dias, mesmo assim não se sentem acolhidas, porque parece que cada um quer apenas cuidar da sua própria vida. E assim os dias vão se passando, as coisas acontecendo, alguns são abençoados quando as águas se movimentam, e o paralítico, com quem muitas pessoas estão se identificando nesse momento, vai ficando para trás, vai vivendo de sobras. O tanque de Betesda ficava cheio de gente, mas as pessoas iam até lá porque queriam receber a sua bênção e pouco se importavam se o próximo estava sendo abençoado. E assim acontece até hoje entre nós. Queremos ser curados, queremos ser abençoados, queremos apenas que alguém nos coloque no movimento das águas, porque nos tornamos pessoas egoístas, que se importam apenas consigo mesmo. Não é pecado querer ser curado, querer ser abençoado, mas lembre-se também daqueles que estão sofrendo perto de você. Mas apesar das circunstâncias, apesar das limitações do paralítico, quem estava ali diante dele naquela hora era Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ao comando de Jesus, o paralítico passou a andar novamente. Eu quero te dizer que o mesmo Jesus que operou aquele milagre no lugar chamado Betesda, que significa lugar da misericórdia divina, esse Jesus está aí com você. Ele conhece a sua dor, a sua frustração, a sua angústia, e hoje ele te pergunta: você quer ser curado? Você quer voltar a caminhar? Quer que os seus pecados sejam perdoados? Você quer experimentar uma nova vida? Pare de argumentar com Deus, apenas diga sim para Ele e receba pela fé a restauração, a cura, a unção e a transformação que somente Deus pode te proporcionar. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos e glorificamos o teu santo nome, pela tua maravilhosa palavra que, como uma flecha certeira, atinge hoje o alvo do nosso coração. Cremos, ó Deus, que a tua palavra não volta vazia, mas que ela cumpre o propósito para o qual foi designada. Por isso nós recebemos pela fé todas as promessas contidas aqui nessa mensagem. Cremos que há esperança para nós, como aquela árvore, ó Deus, que a tua palavra diz que foi cortada, mas que perto das águas volta a dar galhos como uma planta nova. Eu quero colocar diante do Senhor
a vida desse irmão e dessa irmã que foram alcançados hoje por essa palavra e pedir que o Senhor contemple com olhos de misericórdia e compaixão o pedido de oração que eles fizeram aqui. Todos nós, ó Deus, queremos experimentar da tua cura, da tua unção, da tua restauração. Queremos ser fortalecidos no nosso espírito. Queremos ter a nossa fé renovada pelo Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados e mova as águas ao nosso redor, para que experimentemos um tempo favorável e que essa bênção não alcance somente a nós, mas a nossa família, àqueles que estão ao nosso redor. É por isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Receba pela fé a palavra de Deus. Receba no seu espírito cada promessa contida aqui. Não saia sem dar o seu like e sem se inscrever no canal. Eu espero você às 18 horas para mais uma reflexão que vai abençoar a sua vida. Compartilhe essa mensagem porque ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora, nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias. Então, ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão. Lucas capítulo 17, versículos 5 e 6 diz assim: Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. Ele respondeu: Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: Arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Muitos pastores e líderes cristãos ensinam que precisamos ter muita fé para que Deus atenda às nossas orações. Mas não foi isso que Jesus disse. O que importa não é a quantidade ou o tamanho da fé que você possui, mas se você tem fé ou não. Jesus está nos dizendo nessa passagem que com uma pequena porção de fé você pode alcançar grandes milagres em sua vida. A ênfase do ensino aqui não é a grande fé dos discípulos, mas sim uma pequena fé num Deus grande e poderoso. Quando você for orar a Deus, ore com fé, crendo que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ainda que muitas vezes você não entenda a forma de Deus agir, creia que o Senhor vai responder às suas orações, como prometeu que faria. Tiago nos orienta a pedir com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ele diz que quem duvida não receberá coisa alguma do Senhor. Temos que pedir segundo a vontade de Deus. 1 João 5,14 diz que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Que as nossas orações sejam sempre seladas com a expressão: cumpra-se a sua vontade, Senhor, e não a minha. Por mais dolorosas que sejam essas palavras. Nossa dificuldade é que nem sempre sabemos qual é a vontade de Deus numa situação específica. A palavra diz que não sabemos orar como convém, mas para isso nós temos o Espírito Santo. Peça a Ele que coloque as palavras certas em sua boca.
Nossa certeza não está no poder da nossa fé, mas no poder de Deus. Uma fé pequena como um grão de mostarda removerá os montes. Não se refere aqui a montanhas, literalmente falando, mas sim a grandes obstáculos que muitas vezes estão no nosso caminho. Leia o capítulo inteiro e veja que Jesus estava falando sobre perdão. Você está com dificuldade em perdoar alguém? Uma pequena fé em Deus vai te ajudar a superar essa montanha. Pessoas que foram perdoadas por Deus não podem achar difícil perdoar os outros. Você está tendo dificuldade para amar seu cônjuge? Uma pequena fé em Jesus, que se entregou por você na cruz, vai te ajudar a entender o verdadeiro significado do amor. Você está com dificuldade em vencer algum mau hábito ou um vício? Creia em Deus, pois Ele é poderoso para te libertar. Precisamos sim aumentar nossa fé, mas sabendo que o poder não está no tamanho da nossa fé, e sim naquele em quem nós cremos. Jesus não exige uma grande fé, mas uma pequena fé em um grande Deus. Eu quero orar por você. Senhor, aumenta a nossa fé. Sabemos que se tivermos um pouquinho de fé, podemos receber grandes milagres em nossa vida. Coloca em nosso coração uma certeza, uma convicção de que servimos a um Deus que pode mudar qualquer situação. Porque muitas vezes oramos ao Senhor, mas não tiramos os nossos olhos das circunstâncias. Nos ensine a fechar os olhos e a depositar toda a nossa confiança em Ti. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos capítulo 91, versículo 1 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É muito comum vermos em alguns lares uma Bíblia, e muitas delas estão em cima de uma estante, abertas em Salmos 91. Muitos acreditam que o simples fato da Bíblia estar ali, aberta neste capítulo, pode afastar a presença do inimigo. A Bíblia não é um amuleto. A palavra de Deus é para ser vivida. Ela é a expressão do amor de Deus por nós. Eu quero falar sobre alguns aspectos de Salmos 91. O tema principal deste texto é a maneira como Deus protege aqueles que o servem, dos perigos e das adversidades da vida. Deus não está dizendo que vai impedir que os problemas e as tempestades nos atinjam, mas Ele promete que vai nos ajudar quando passarmos por dificuldades. Quando depositamos a nossa fé em Deus, podemos passar pelas mais difíceis provas e mesmo assim descansar, confiantes de que seremos vitoriosos e com a certeza de que, mesmo que tenhamos algumas perdas, Deus está no controle de tudo e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O salmista diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Refúgio é um lugar para descansar e repousar. E fortaleza representa um lugar seguro, onde o mal não pode nos atingir. Se a sua esperança estiver depositada em Deus, não importa o que você esteja enfrentando, não tenha medo, receba a paz do Senhor em seu coração. Salmos capítulo 3, verso 5, diz que nós podemos nos deitar, dormir e acordar, porque o Senhor é quem nos sustenta. Habitar no esconderijo do Altíssimo é buscar a Deus, no lugar íntimo de oração e comunhão. É descansar em suas promessas. É quando entregamos nossa vida a Ele de uma forma integral, não apenas em algumas áreas, mas colocamos tudo nas mãos de Deus. Talvez você já tenha ouvido esse capítulo de Salmos várias vezes e até hoje tinha essa passagem como uma espécie de talismã. Saiba que Deus é real. Ele está ao seu lado agora e sabe de tudo que você está passando. Ele tem visto as suas lutas, o seu sofrimento. Ele conhece todos os seus medos e sabe quais são as suas necessidades. Deixe que Deus conduza a sua vida. Jesus te ama e quer te dar uma nova história. Eu quero orar por você. Senhor, nós tomamos posse de todas as promessas contidas em Salmos 91. Livra-nos de todas as armadilhas que o inimigo fizer contra nós
e de toda peste maligna. Nos cubra com suas asas e estaremos seguros. A sua verdade é para nós um escudo de proteção ao nosso redor. Por isso não temeremos o mal que vier contra nós, de dia nem de noite. Sabemos que, ainda que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Que nenhuma praga nos atinja, nem a nossa família. E quando chamarmos pelo Senhor, quando estivermos passando por momentos de angústia, o Senhor nos ouvirá, virá até nós, nos livrará e nos honrará. Louvado e exaltado seja o teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar a sua vida. Jó capítulo 8, verso 21 está escrito assim: Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. Muitas pessoas acham que para ser cristão temos que ter a cara fechada e sermos carrancudos. E ainda pensam que Jesus era uma pessoa assim, mal-humorada e triste, pois se baseiam no texto de Isaías 53, que diz que Jesus não tinha beleza nem formosura, que era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e que era como alguém que não queremos ver. O relato do profeta Isaías se refere a Cristo no momento da sua crucificação. Jesus era uma pessoa normal, e pessoas normais não morrem sorrindo ou sentindo prazer na morte. Pelo relato dos evangelhos, podemos concluir que Jesus era uma pessoa bem-humorada, de sorriso fácil. A santidade de Jesus não era um fardo para ele, era uma santidade alegre, que atraía pecadores e crianças. Dificilmente podemos imaginar crianças cercando uma pessoa carrancuda e mal-humorada. Basta ver como Jesus era irônico ao dar respostas aos fariseus. Quando ele falou do Espírito Santo aos seus discípulos, ele prometeu a eles uma alegria que ninguém pode tirar. Jesus se relacionava dentro do contexto social da sua época, tanto que o seu primeiro milagre foi durante uma festa de casamento. O bom humor de Cristo ainda é revelado nos apelidos que ele dava aos seus discípulos e na sua habilidade em contar histórias. Essa mensagem é para você que não tem conseguido sorrir por várias razões. Talvez a sua vida tenha sido tão rude a ponto de você achar que não tem mais motivos para se alegrar. Você é chamado para ter a mente de Cristo. Um sorriso não te custa nada, mas vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. O Senhor quer colocar um riso novo em seus lábios, que vai servir de encorajamento para quem está ao seu redor. Nossa alegria vem de Deus e não das circunstâncias ao nosso redor. Não confunda mau humor com espiritualidade. É possível sim sermos salvos, sermos cristãos, vivermos em santidade e ainda assim exalarmos a alegria por onde passarmos. Não permita que a tristeza domine a sua mente. Por mais que você esteja enfrentando lutas, certamente você ainda tem motivos para sorrir. Olhe para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e deixe que o Senhor restaure a alegria em sua vida. Eu quero orar por você. Senhor, restaura a alegria desse irmão e dessa irmã que estão ouvindo essa mensagem. Que o Espírito Santo possa transbordar em seu coração, como no dia de Pentecostes, e colocar um sorriso em sua boca, que expresse a gratidão e a satisfação de sermos livres e de pertencermos ao Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Venha participar da 4ª edição do Encontro de Casais, um casamento firmado na rocha, de 22 a 24 de novembro de 2019, em Minas Gerais. Mande mensagem pelo WhatsApp 31
98341-2364 ou 98239-4405 e faça sua inscrição. As vagas são limitadas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 77, versos 1 a 4 diz assim: Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. O capítulo 77 de Salmos revela uma oração feita por alguém em profundo desespero. O salmista nos faz perceber com suas palavras que estava muito angustiado. Seu espírito estava enfraquecido e por causa da sua situação ele não conseguia ter paz, nem para dormir. É o que podemos perceber nas palavras de Asaf. Ele diz que passava as noites acordado com as mãos estendidas, pedindo que Deus contemplasse a sua vida e atendesse às suas petições. Muitas vezes, passamos por situações tão difíceis, problemas que são maiores do que nós e que parecem impossíveis de serem solucionados. Olhamos para a nossa incapacidade e percebemos que a única coisa que podemos fazer é clamar ao Senhor, pedindo que Ele tenha misericórdia e atente para a nossa dor. A família é a nossa maior fonte de alegria, mas é também onde experimentamos as maiores frustrações. As pessoas que mais amamos são também as que mais nos ferem. É por isso que os problemas enfrentados na nossa casa ganham uma proporção tão grande e nos abalam tanto. Você pode ter dificuldades no trabalho, na igreja, na escola, em qualquer lugar, mas quando temos problemas que envolvem a família, ficamos desesperados. É quando nós oramos mais, buscamos mais a Deus e ficamos extremamente sensíveis ao Espírito Santo. Eu quero te dizer que Deus conhece a sua dor. Ele tem visto o seu sofrimento. Deus não se esqueceu de você. Por mais que às vezes você se sinta perdido e abandonado nesse mundo, Deus tem contemplado a sua vida. Não deixe de lutar, não desista. Se você está pedindo a Deus pela salvação do seu marido, da sua esposa ou pela libertação dos seus filhos, continue clamando. Existem promessas liberadas na palavra para a família daqueles que creem em Jesus. No tempo certo, Deus vai agir. Deus sabe o que é ver a dor e o sofrimento de um filho, pois Ele entregou Jesus como sacrifício pela humanidade. A partir do verso 10, o salmista cai em si e começa a fazer uma autoanálise. Ele diz: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os seus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és um Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Que através dessa palavra você possa hoje ter a sua fé renovada, com a certeza de que o Senhor pode fazer milagres, sabendo que o tempo de Deus não é como o nosso e que os caminhos dele são santos. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero te apresentar a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que os problemas que ela tem enfrentado sejam solucionados, principalmente as questões que envolvem a família, que ela possa ter um sono tranquilo e descansar nas tuas promessas. Tira todo o medo e toda a ansiedade, renova as suas forças para que ela continue lutando pela sua casa, pela sua família. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Nós estamos começando mais um Minuto com Deus. Portanto, abra o seu coração e permita que o Senhor fale com você através dessa palavra.
Eu acredito muito na ideia de que Deus usa as situações mais inusitadas para falar conosco. E por isso precisamos estar atentos para que a gente não perca nada daquilo que Deus tem a nos ensinar. Hoje, o Senhor quer encher a sua vida com paz, com serenidade, com equilíbrio. Ele quer te ajudar a superar a ansiedade, o desespero que muitas vezes te paralisa e te fere o coração. Essa é uma mensagem muito importante e eu gostaria que muitas pessoas ouvissem essa palavra. Por isso eu peço que você me ajude. Dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso faz com que essa mensagem alcance mais vidas. E se você quiser apoiar o projeto evangelístico Minuto com Deus, se torne membro do canal. Eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: que a paz de Deus invada o meu coração. Escreva isso como uma declaração de fé. Que a paz de Deus invada o meu coração. E em seguida coloque o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 4, está escrito: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Todas as vezes em que eu me encontro ansioso, por qualquer motivo que seja, eu me lembro dessa passagem. E eu sempre sinto como se o ar voltasse para os meus pulmões novamente e eu pudesse respirar fundo. Jesus sempre sabia o que dizer. Na hora certa, ele tinha as palavras certas. E a palavra dele tem poder para nos transformar por inteiro. Ela pode nos trazer luz, até mesmo onde nós pensamos que só podem existir trevas, inclusive dentro da nossa mente. Às vezes, nós olhamos para dentro de nós e ficamos até tristes com o estado em que o nosso interior se encontra. É como se houvesse uma tempestade dentro de nós, como se tivesse uma bagunça para ser arrumada na nossa mente. Traumas, medos, desilusões, situações mal resolvidas, desavenças com outras pessoas, baixa autoestima, tudo isso se junta em nossa mente e nos deixa com uma sensação que muitos conhecem bem, que é a ansiedade. A ansiedade é algo que nos tira a capacidade de pensar direito, pois ela faz com que sempre estejamos com a nossa mente lá no futuro, nas coisas que nós nem sabemos se irão de fato acontecer ou não. Ou também estacionamos no passado, onde algumas coisas aconteceram de um jeito que nós não queríamos. E isso faz com que fiquemos ansiosos por causa das consequências que o passado tem ou pode ter nos dias de hoje. Porém, existe um lugar onde o nosso coração pode encontrar descanso. Um lugar onde os nossos olhos ficam frente a frente com a eternidade, com o Criador do universo. E a nossa mente fica conectada com o presente, com o aqui e o agora. E esse lugar é na presença do Senhor. Irmãos, seja para chorar, para se desesperar, para gritar, para lamentar, se indignar, para explodir, seja para o que for, o melhor lugar para fazermos qualquer uma dessas coisas é na doce e poderosa presença do nosso Senhor Jesus. Deus te acolhe de uma maneira que ninguém vai conseguir fazer, pois o Senhor te acolhe por dentro. Ele não apenas te abraça, ele abraça também a sua alma. Mas é sempre bom lembrar que Deus também pode te ajudar a superar a sua ansiedade
através de um profissional da área da saúde mental. Então, não tenha receio em procurar ajuda, seja psicológica, psiquiátrica, principalmente você que percebe que sua ansiedade é algo mais forte, talvez até crônico. Existe tratamento para a sua alma, mas também existe tratamento para a sua mente. Deus nos lembra que não precisamos sofrer pelo amanhã e nem remoer o passado, pois tudo o que nós temos é o presente, é o agora. E Deus quer que vivamos esse tempo presente de uma forma mais consciente e pacífica possível. Existem momentos que serão sim de aflição, que serão de dor, e eles não podem ser evitados, pois sempre haverá um problema, sempre haverá uma dívida, a perda de alguém que amamos, sempre haverá desilusões e todo tipo de situações que nós não gostamos de enfrentar. Mas assim como os momentos felizes que nós temos, que às vezes escorrem pelas nossas mãos sem que a gente perceba e logo chegam ao fim, a tristeza também tem o seu fim. Ela também passa e se torna apenas uma cicatriz ou uma memória distante. Confie em Deus. Ele vai te ajudar a ter mais equilíbrio, a ter paz dentro do seu coração e a superar a ansiedade. Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por tua palavra e pelo teu amor. Nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Agradecemos pelo ar que nós estamos respirando agora e por todas as tuas bênçãos em nossa vida, pelo alimento, pela saúde, pela nossa família, por tudo que temos. Sabemos, Senhor, que nem sempre as coisas irão bem, mas mesmo em meio ao caos que se encontra ao nosso redor, o Senhor continua a nos revelar o teu amor e a nos mostrar uma saída no meio de toda essa aflição que nos cerca. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e clamamos para que o Senhor purifique o nosso coração, pois queremos viver uma vida de retidão contigo e uma vida onde haja um verdadeiro relacionamento, um relacionamento de intimidade com o teu Espírito Santo. Que nesse momento, toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a inquietação que se encontra no coração desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo agora, sejam removidos pelo teu poder. Através do sangue de Jesus, cremos que o Senhor Jesus é o príncipe da paz e nele não existe medo nem ansiedade. Cura, Senhor, o interior dessa pessoa e fortaleça o coração dela para que ela possa enfrentar todos os desafios que surgirão diante dela, sem temer e sem que ela seja tomada pela dúvida. Dê a ela a coragem necessária para que ela busque uma ajuda específica. Mostre a ela, Pai, que não é preciso lidar com tudo sozinho, sozinha. E para isso o Senhor levanta pessoas capacitadas em várias áreas da saúde mental. Eu quero apresentar diante da tua presença todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui nessa palavra. E peço que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas vidas, cada uma dessas famílias e manifesta o teu amor. Ministre a tua cura, a tua restauração, faça com que haja uma transformação sobrenatural na vida de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Baixe o aplicativo Minuto com Deus no seu celular. Já está disponível na versão Android e na versão iOS. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.
Romanos capítulo 5, versos 3 e 4 diz assim: E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. O apóstolo Paulo diz que na crise se produz caráter. Ele nunca se deixou desanimar com as experiências amargas que teve. Muito pelo contrário, Paulo enfrentava as adversidades sem perder a doçura. As cartas que escreveu na prisão revelam sua saúde mental. Só quem está em perfeita condição mental é que consegue ser positivo e declarar palavras de esperança, mesmo estando em meio às tribulações e às adversidades. Quem consegue ter essa percepção nunca vai se perder em meio às tempestades da vida. Pelo contrário, vai aprender e crescer com elas. William Penn disse que sem dor não há vitórias, sem espinhos não há trono, sem fel não há glória e sem cruz não há coroa. Esse é o propósito de Deus quando somos levados ao deserto, produzir em nós o crescimento. A adversidade é a poeira do diamante com que os céus costumam polir as suas joias, disse Leighton. Se Deus nos permite passar por tribulações e ter obstáculos em nossa vida, é para produzir em nós o fortalecimento, a esperança, a fé e a perseverança. Sempre há algo para aprender, e nós sempre aprendemos mais nas tribulações e nos nossos erros. Deus sempre nos dá a oportunidade de sermos melhores a cada dia. Quando pedimos favores, na maioria das vezes não recebemos o que pedimos, mas recebemos tudo o que precisávamos de Deus. Quando pedimos força, Deus nos dá dificuldades para nos fazer fortes. Quando pedimos sabedoria, Deus nos dá problemas para resolver. Quando pedimos coragem, Deus nos dá perigo para superarmos. Quando pedimos amor, Deus nos dá pessoas com problemas para ajudarmos. Aqueles que olham para a crise com as lentes do pessimismo quase sempre são destruídos por ela. Já os otimistas conseguem enxergar as oportunidades onde os pessimistas só veem dificuldades. Não confunda pessimismo com uma pequena exaustão ou com ficar abatido. Às vezes, por você estar em uma tribulação há muito tempo, é mais que normal se abater ou desanimar. Precisamos fazer uma leitura positiva e otimista das adversidades da vida. E quando não conseguirmos fazer isso sozinhos, por estarmos cansados e desanimados, devemos procurar alguém que possa nos dar essa sustentação. Efésios 4 diz que devemos suportar uns aos outros. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado pela sua palavra. Que possamos aprender a nos fortalecermos em Ti, dia após dia, para vencer os dias maus e assim ajudar nossos amigos e irmãos e também a nós mesmos. Nos ensine a olhar para a vida de uma forma positiva e a tirar lições do sofrimento que estivemos enfrentando. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Você sabia que as mensagens Minuto com Deus também foram lançadas em formato de livro? Uma mensagem para cada dia do ano. Acesse www.upbooks.com.br/Minuto com Deus e adquira o seu. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Ouça a voz do Senhor falando com você hoje, te dizendo: filho meu, filha minha, não desista, eu estou contigo. Sabe, irmãos, o nosso Deus é um Deus fiel e Ele nos prometeu que estaria ao nosso lado. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, Ele diz: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Se você crê nessa promessa, escreva aqui nos comentários essa frase que eu vou sugerir. Escreva assim: Deus está comigo. Não duvide mais disso. Não pense nem por um segundo que você está só, pois mesmo nos seus dias mais sombrios, o Senhor está ali ao seu lado, te guiando, te consolando, te abraçando.
A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo Minuto com Deus. A palavra de Deus tem poder para transformar a sua vida. E essa é a minha oração nesse dia, que a sua vida passe por uma mudança radical e definitiva. Coloque aqui nos comentários também o seu pedido de oração, pois no final dessa palavra eu vou orar por você, pela sua família. O tema da mensagem de hoje é: tenha coragem, meu filho. E se você quer continuar recebendo as nossas mensagens diariamente, não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, está escrito: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Como é difícil manter essa postura de ser forte e corajoso às vezes, não é mesmo? Diante de alguns desafios, diante de algumas tempestades, nós nos sentimos tão pequenos, nos sentimos tão fracos e incapacitados, que nem sabemos o que fazer para lidarmos com tudo isso que tanto nos aflige. Mas de repente, em meio à escuridão, em meio à incerteza, nós escutamos essa voz que nos diz: tenha coragem, eu não te deixarei e nem te abandonarei. Como é revigorante ouvir essas palavras de encorajamento, sentir a presença reconfortante do Senhor ao nosso lado. Quando nos encontramos em meio às tempestades da vida, é fácil nos sentirmos sobrecarregados, incapazes de encontrar a força necessária para seguir em frente. Mas quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós encontramos uma fonte inesgotável de coragem. A coragem não significa ausência de medo, mas sim a determinação de enfrentá-lo, confiando que Deus está conosco. É como se eu estivesse dizendo: eu vou prosseguir, ainda que eu esteja com medo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele está pronto para nos sustentar, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando nos lembramos de que o Senhor nunca nos deixará, nem nos abandonará, nós somos capacitados a seguir adiante, com fé e ousadia. É verdade que as provações podem nos fazer sentir pequenos e frágeis, mas é nesses momentos que devemos nos apegar à promessa divina de que Ele está conosco. Essa verdade transcende as nossas limitações humanas e nos capacita a enfrentar qualquer desafio com a certeza de que não estamos sozinhos. O próprio Deus nos capacita e nos fortalece, colocando em nós a coragem necessária para enfrentarmos as adversidades com esperança e determinação. Nas situações mais sombrias e incertas, quando a escuridão parece envolver o nosso coração, a voz amorosa do Senhor sussurra palavras de encorajamento e nos convida a confiar na sua fidelidade. Ele nos chama para uma jornada de fé, nos lembrando constantemente de que somos amados e protegidos por Ele. Mesmo que as circunstâncias pareçam ser insuperáveis, lembre-se de que Deus está contigo. Ele é a sua rocha, o seu refúgio, a sua fortaleza. Entregue suas preocupações e seus temores a Ele, sabendo que Ele é capaz de transformar a sua fraqueza em poder, as suas lágrimas em alegria e os seus medos em confiança. Hoje,
eu te encorajo a se levantar com ousadia, pois você não está sozinho, você não está sozinha nessa jornada. Com Deus ao seu lado, você pode enfrentar qualquer desafio, com a certeza de que Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu sustento. Confie nas promessas de Deus, agarre-se à palavra dEle e saiba que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Deus está com você, meu irmão, minha irmã. Sinta a sua presença, ouça a sua voz e permita que a sua coragem inunde o seu coração. O inimigo não vai conseguir te alcançar, uma vez que toda a sua confiança estiver depositada em Deus. E as trevas não terão lugar na sua mente, no seu interior, no seu relacionamento, na sua família, na sua vida de forma geral. Deus vai te encher com uma coragem acima da média, uma coragem que vai te fazer atravessar as maiores tempestades de cabeça erguida. Pois mesmo que você seja abalado, você sabe que nunca será derrotado. Afinal, a sua vitória está no Senhor. Creia em Deus, confie em Deus, pois Ele te faz mais forte do que você imagina. Que a sua vida seja transformada e abençoada pela graça e pelo amor incondicional do Pai. Tenha coragem, pois o Senhor está com você. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, somos gratos pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelo Teu cuidado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado por essa palavra que, de uma forma certeira, atinge o alvo do nosso coração. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, por toda a escuridão que muitas vezes insistimos em alimentar dentro do nosso coração. Nos perdoe porque, nos nossos momentos de fraqueza, nós acabamos duvidando da Tua presença e acabamos subestimando o Teu poder sobre nós. Porém, hoje nós compreendemos que não estamos sozinhos e que o Senhor tem nos mantido de pé durante todo esse tempo. Entendemos que nada pode nos separar de Ti. E se estamos aqui hoje, ouvindo e compartilhando essa palavra, é porque o Senhor permitiu que fosse assim. E porque o Senhor nos concedeu mais uma chance de recomeçarmos. E por isso somos gratos e louvamos a Ti. Tem momentos, Pai, que o nosso coração se aperta. Momentos em que o medo parece ficar pesado demais sobre os nossos ombros. E por isso nós clamamos a Ti, que nos fortaleça, nos torne corajosos e aumenta a nossa confiança e a nossa fé. Queremos viver pela fé. Queremos dar passos firmes no caminho que o Senhor trilha para nós. Eu quero apresentar diante do Senhor essa irmã e esse irmão que estão me ouvindo agora e a família deles aqui representada. Eu coloco diante da Tua presença o pedido de oração que eles fizeram aqui. O Senhor conhece a realidade de cada um, sabe do que cada pessoa precisa. Portanto, eu te peço, por Tua misericórdia e pelo Teu amor, move o sobrenatural na vida de cada um e transforma, Senhor, a realidade dessas pessoas para a honra e para a glória do Teu santo nome. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba no seu espírito essa palavra. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Ele não te abandona, Ele não te desampara. Amém? Em nome de Jesus. Não saia sem dar o seu like nesse vídeo. Isso faz com que essa mensagem alcance milhares de vidas. E essa palavra tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.